Retornamos agora às atividades, convidando o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, para subir ao palco e dar início ao primeiro painel com o tema A Quarta Revolução Industrial, os desafios das universidades federais. O professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Engenharia Industrial pela PUC do Rio de Janeiro, especialização e doutorado em transportes pela École Nationale des Ponts et Chaussées, com pós-doutorado em Laboratório de Técnicas, Territórios e Sociedade na Universidade da França. Professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e exerceu as funções de pró-reitor de extensão e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da mesma instituição. Além disso, foi presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Universidades Brasileiras, FOPROP. Então, muito obrigado. Eu volto a cumprimentar a reitora no exercício da Universidade de Ciências da Saúde do Brasil, da Andifes, a reitora Jennifer, dizer que nós aceitamos de bom grado uma parceria, né, na área de inovação em saúde. Nós temos um hospital universitário, estamos criando agora um centro de pesquisa na área de ciência da saúde, portanto, nós gostaríamos muito de estreitar cooperações com a vossa universidade, assim como temos já com a Universidade Federal do Rio Grande. A nossa reitora Cleusa, ela lidera a construção, as tecnologias ligadas às ciências do mar, com 4 embarcações de pesquisa a servirem as 4 regiões do Brasil, não é? A Rio Grande, sediada aqui no Rio Grande, no Espírito Santo, no Maranhão e em Pernambuco, a serviço do país. Portanto, no Rio de Janeiro, não é? Com a Federal do Fluminense. Eu quero cumprimentar novamente a todos, em nome de Tiago e de Paula, agradecer o convite, fiquei muito satisfeito e honrado com essa possibilidade de conversar, não é? Eu espero cerca de 40 minutos, por favor, Paula, se tu controla meu tempo, para que a gente possa conversar um pouco, dar um caráter mais informal, não é? Uma conversa. Nós somos todos servidores públicos, nós, em algum momento de nossas vidas, nós tomamos a decisão de ser servidores públicos ligados à universidade. Todos entramos por mérito, por concurso nas universidades federais. Portanto, nós temos valores, nós temos o espírito universitário que existe há 1000 anos, pontos em comum. Eu tenho 64 anos, eu entrei na UFPE com 18, portanto, 46 anos, entre estudante e docente. Portanto, minha vida toda foi, e será sempre ligada à universidade, assim como da minha família, e eu devo tudo à universidade. Paula e Tiago sabem que eu sou uma pessoa muito otimista, não é? Eu sou uma pessoa feliz, eu gosto muito do meu trabalho, faria tudo outra vez, e ao mesmo tempo em que eu tenho uma esperança de que o Brasil é um país muito, muito bom, o povo brasileiro é um povo muito generoso, um povo muito gentil, um povo trabalhador, extremamente engenhoso, extremamente inovador, em condições extremamente adversas. Então, nós sempre seremos capazes de superar adversidades e incerteza. Mas, evidentemente, eu não deixo de, como todos, combinar a esperança com a angústia, com a expectativa, não é, de um mundo incerto, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, o que me foi pedido é falar sobre a universidade, que eu adoro, como todos nós, mas dentro de uma perspectiva de futuro. Mas não é um futuro que virá amanhã, não é? É um futuro que já começou desde ontem. O futuro existe e ele vai sendo construído no dia a dia, nas nossas atividades diárias. Então, essa apresentação eu faço pela primeira vez, no conjunto, talvez eu fique um pouco
né, vocês podem perceber, mas é natural e seguro, e faz parte, mas nós estamos em casa, é assim que eu me sinto, Jennifer, em casa, na minha casa. Então, ela como um todo é a primeira vez, porque ela foi se compondo nas minhas últimas leituras, e a minha grande preocupação, aí é uma questão pessoal, mas eu sinto que é uma questão de sociedade, é com a questão do trabalho. Não é? Como eu disse, 3 anos antes do vestibular, eu já ficava angustiado para saber o que é que eu ia fazer quando eu fizesse vestibular. Eu não tinha a menor chance de ficar na minha cidade. Enfim, trabalhei, estudei, feito um louco, entrei na universidade. Quando eu estava me formando, eu entrei naquele pânico, o que é que você vai fazer no dia seguinte à formatura? Eu queria já estar na universidade, me inscrevi em 4 mestrados, naquela época já era assim, e fui para a PUC, que eu adoro as PUCs do Brasil. E, então, ao longo do tempo, mas eu fui um homem, sou um homem do serviço público. Então, durante esses anos todos, eu fiz essa opção, mas eu percebo que é um grande desafio para os jovens do mundo inteiro, da América Latina e do Brasil, a questão da empregabilidade, né? A questão do diploma, uma vez que você tem o diploma, e são tantos e tantos que precisam de um diploma e não o têm, o que fazer? Então, é isso que me traz aqui. Conversar com as nossas universidades, a importância do fórum, do FORPLAD, dos temas que estão em discussão hoje, a questão da governança, dos sistemas, das tecnologias. As universidades federais não existem sem os seus pró-reitores de planejamento e de administração, sem dúvida nenhuma, dotados de uma competência, de um espírito público que é muito importante destacar. Então, é nessa perspectiva que nós estamos tentando trabalhar essa ideia da universidade, ou seja, a universidade pública, eu tomo como referência a universidade pública, em um futuro que vai e volta permanentemente. Ele já existe, e o próprio o FOR-PDI, o FOR-Risco, são exemplos, não é, de sistemas que estão preparando a universidade para esse mundo das tecnologias digitais e o grande debate sobre a questão da inclusão. A mundialização. Nós sabemos que o mundo é global, os fluxos são intercontinentais, a mobilidade de pessoas e de bens existe a nível em escala mundial, e a mundialização é um processo histórico de extensão progressiva do sistema capitalista, nas suas várias fases, nós conhecemos bem, não é? Principalmente a partir do mercantilismo, da passagem da sociedade feudal para a primeira fase da Revolução Industrial, e o mundo se compõe de diferentes conjuntos geográficos interconectados entre si, mas, evidentemente, com centros, periferias, áreas mais ou menos protegidas, entre aspas, ou desprotegidas pelo desenvolvimento. Então, a interconexão dos territórios, espaço de atuação de diferentes atores, estados, empresas, organizações sociais, e que, para compreender esse mundo global, nós precisamos de uma abordagem interdisciplinar. Nenhuma área do conhecimento sozinha é capaz de explicar esse fantástico mundo ao qual nós habitamos, que se chama o planeta Terra. Então, esse é o contexto, e eu gosto muito de um autor chamado Pierre Veltz, ele é francês, ele trabalha a ideia da sociedade hiperindustrial. Ele diz que nós vivemos hoje, no mundo, uma sociedade hiperindustrial, que tem algumas características. A ideia da reorganização do processo produtivo em cluster e em cadeias globais de valor, seja, por exemplo, na indústria de medicamentos, seja nas tecnologias da informação, no petróleo ou no setor automotivo. Um empreendedorismo a nível das empresas, a discussão sobre as startups, sobre a inovação no mundo das empresas. Nós ainda temos muito a fazer nessa área, mas a China, a Índia, o Japão, a Indonésia já avançaram muito. A questão, um aspecto-chave é a predominância do sistema financeiro sobre o sistema produtivo, os grandes conglomerados, os mercados financeiros, nós vamos voltar ao tema, e
aquilo que alguns chamam, acho que chamada quarta revolução industrial, indústria 4.0, significa que houve uma primeira com a indústria têxtil, houve uma segunda com a máquina a vapor, houve uma terceira com a eletrônica, a informática, de maneira simplificada. Então, nós podemos falar em um mundo onde algoritmos se desenvolvem, aprendizagem em máquinas, inteligência artificial, Big Data, impressão 3D, drone, robô, a discussão sobre o carro autônomo. Enfim, então, esse é um mundo que hoje nós vivemos e esse mundo tem algumas características, segundo o Pierre Veltz, que é a indústria e serviços, há uma convergência de procedimentos, tecnologias organizacionais, tanto nos serviços, por exemplo, nas áreas de saúde, nas áreas de alimentação, nas áreas de turismo. Então, técnicas oriundas do mundo da indústria são aplicadas ao setor de serviços, de maneira que você passa de um setor para o outro com mesmos procedimentos. E o famoso sistema baseado no Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Então, com o celular, nós podemos comprar um alimento, nós podemos adquirir comprar uma viagem, nós podemos alugar um apartamento, nós podemos, desde que nós tenhamos a tecnologia e nós tenhamos recursos financeiros, nós podemos fazer tudo isso sem sair do lugar. Então, pode ser altamente inclusivo, mas pode ser profundamente excludente, que eu acho que é a nossa grande preocupação com a universidade pública. O segundo aspecto da mudança de paradigma, o Jean Tirole, ele é um francês, tem prêmio Nobel da Economia 2016, ele fala da economia das plataformas. O que você menos faz no sistema Amazon é comprar ou um livro ou um equipamento, ou seja, então, as plataformas que ofertam uma multiplicidade de serviços, há uma demanda composta por diversos segmentos e, através desse sistema em rede, a ideia de redes interconectadas é a grande característica desse mundo hiperindustrial, segundo o Pierre Veltz, que não existia na época, por exemplo, em que os portugueses partiram de Sagres e chegaram na Índia ou chegaram ao Brasil. Era uma outra época, mas a empresa de plataforma é um sistema aberto que articula ofertas e serviços. Eu gostaria muito de não perder o fio condutor e vocês me ajudassem, Tiago, a ver como é que a gente faz nessa discussão, como é que ela impacta a governança das instituições. Esse vai ser o foco, eu queria... Não é o foco da minha apresentação, porque eu não conheço, eu conheço muito mais a dimensão das metodologias de ensino-aprendizagem, eu sou um professor, mas vocês conhecem bem os procedimentos, as tecnologias, os sistemas voltados para planejar compras, né? Então, fica, digamos assim, essa limitação minha, mas essa contribuição a ver como é que, no caso das pró-reitorias de planejamento e administração, essa discussão ela já aparece hoje nos estudos de caso, por exemplo, que vocês fazem a cada FORPLAD. A terceira dimensão, não tenho que correr, os complexos industriais universitários. Eu adquiri o hábito, desde que estou na reitoria há 7 anos, de toda vez que eu vou num país, eu vou atrás do parque tecnológico. Eu sei que as universidades de ponta no mundo, associadas ao espaço físico da universidade, existe um parque tecnológico. Eu tive com a reitora Cleusa, semana passada, em Granada, e nós fomos visitar o Parque Tecnológico de Ciências da Saúde, com laboratórios internacionais, interdisciplinares, interconectados mundialmente, com muito dinheiro, trabalhando na fronteira do conhecimento. Então, isso é algo que nós observamos no mundo inteiro, não é? Mas nós temos nossas experiências no Brasil. Se nós formos ao UFRJ e à COP, e nós vamos encontrar junto ao CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, uma estrutura de um parque tecnológico possante, que eu fiquei impressionado quando eu estive lá, uns 4 anos atrás, graças ao CENPES. A Petrobras ela é nossa, ela é vital, nós precisamos da Petrobras e ela precisa das universidades, e todos nós temos cooperações intensas com a Petrobras, assim como Campinas, assim como a UFMG,
ou eu não conheço o Parque Tecnológico da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, né, ou da Federal do Paraná, mas eu sei, enfim. Então, esse é um aspecto muito importante, que é um grande desafio para nós, é passar o conhecimento acadêmico que nós temos para a indústria e receber da indústria os conhecimentos que são desenvolvidos a nível da produção de bens e de geração de emprego. E a globalização das universidades, há um time de universidades, eu sou... Tiago sabe que eu sou fascinado pelos rankings, a gente critica muito os rankings, né, mas eu vou olhar lá onde é que a UFPE está, a reitora também vai olhar, mas os rankings são um debate, mas me incomoda nós estarmos no ranking Xangai, lá pela posição 400, eu acho isso ruim, mas é uma questão de política de Estado, que talvez a reitora, passo a bola para a reitora Cleusa, discutir o futuro das universidades hoje, né? Mas, enfim, então essas 4 características, elas compõem aquilo que Veltz vai chamar a sociedade hiperindustrial. Eu digo isso, reitor, eu volto a bola para mim, porque para você estar nos rankings entre as melhores universidades do mundo, há que se ter política de Estado. É isso que aconteceu com a China. Eu tive na Rússia 6 anos atrás, e houve uma decisão, não discuto como foi, não é o caso, mas uma decisão de colocar 20 universidades da Rússia dentre as chamadas 100 universidades do mundo, dentro do critério de Xangai, que é um critério altamente discutível também, mas há políticas, não é? Pela primeira vez, e é um debate, estou disposto a discutir aqui, a CAPES lança o print, muito discutível, mas que nos levou a nós somos levados a repensar, a pensar de maneira estratégica nossas políticas de pós-graduação a partir das nossas especificidades. Então, isso tem a ver com a posição das universidades a nível mundial, e o Brasil, nós somos muito fortes, mas nós carecemos de uma política de Estado que exista no longo prazo, evidentemente beneficiando a todas, e sabendo que nós compomos um sistema, a vitória de um é a vitória de todos, o problema de um é um problema de todos, mas nós também somos diferentes e há que se conviver com as diferenças. O efeito da aglomeração é a 4ª dimensão para concluir essa parte, é nas cidades que se encontram a maioria dos diplomados, é nas cidades onde vão se encontrar as empresas, e isso gera um problema, porque nós, num caso como o Brasil, o mundo, a interiorização da educação superior foi extremamente importante, não é? Saber que nós temos universidades federais nesse imenso Brasil, no interior, e que não precisam sair os jovens de Garanhuns, como foi o meu caso, há 46 anos atrás, para ir para Recife. Nós temos a Universidade de Pernambuco, nós temos a Univasf, lá na Petrolina com Juazeiro, e nós temos, enfim, então isso é extremamente importante, é uma política de inclusão que só pode existir se houver uma política de Estado. Mas é um fato que é nas cidades onde se concentram a grande parte do conhecimento, e a importância de universidades voltadas para a interiorização, a interculturalidade e a internacionalização. O CRES, que foi a conferência de Córdoba, que aconteceu agora, em junho desse ano, 100 anos, né, da reforma universitária de Córdoba, que marcou a entrada em cena dos estudantes latino-americanos, ocuparam a universidade, reivindicando o ensino gratuito e maior liberdade na relação com os docentes. Isso não é trivial, e Córdoba é um exemplo da luta estudantil pela gratuidade e pelo ensino de boa qualidade. Então, essa é a sociedade hiperindustrial. Essa sociedade, ela tem 3 problemas, não é? Mas ela é real. Ela tem um problema que é a perda de poder dos Estados nacionais diante das grandes empresas transnacionais e, sobretudo, das corporações financeiras. Há um problema seríssimo de precarização e paulatina dissolução das relações de trabalho, e há um problema sério com as consequências ambientais e o aumento da pobreza. Ou seja, é um paradoxo. Se, de um lado, progride-se enormemente em termos de tecnologias, em termos de conhecimento, por outro lado, aumenta os problemas ambientais e aumenta a exclusão social. Isso é um problema de sociedade no mundo inteiro, evidentemente, que aparece com mais força de um continente a outro, de um país a outro. Por isso que eu fui recorrer, e aí eu não vou falar sobre o Brasil, mas eu fui recorrer a um linguista,
a um pesquisador norte-americano que tem 92 anos, ele é filósofo, chamado Noam Chomsky. Muitos aqui conhecem, eu não sei se existe o livro em português, é uma espécie de tributo ao sonho americano. Resumindo, e aí é a minha contribuição a nível da conjuntura. Se eu tiver que falar da conjuntura, agora eu falo da conjuntura a partir do Noam Chomsky, no caso americano, que é um caso emblemático, mas que serve para qualquer país do mundo. Então, o que é que ele vai dizer? Que o grande problema do mundo hoje é esse binômio, a financeirização, né, a produção, sai a General Electric, que é o grande exemplo de empresa da produção norte-americana, ela hoje é muito mais uma empresa de negócios financeiros do que uma empresa de produção de bens na área de energia. Se, nos anos 50, então aí você tem a Grande Depressão de 1929, o grande acordo que veio com Eisenhower, no início dos anos 30, e que assumiu sua plenitude no pós-guerra, com aquela composição de Keynes, não é? o acordo político entre a indústria, o mundo das empresas, o governo e os trabalhadores, os sindicatos, que permitiu aquilo que os franceses chamam os 30 gloriosos anos, as décadas de 45 a 75, quando o mundo desenvolveu-se enormemente, e, sobretudo, e no caso dos Estados Unidos, o Chomsky vai mostrar o Woodstock, por exemplo, a liberdade, a luta pelo voto, a luta contra o racismo nos anos 50, 60, até meados dos anos 70, com as políticas voltadas para o emprego. Então, o que ele vai dizer é que, naquela época, você sabia que, se você trabalhasse, você ia comprar um carro, você ia poder, sua família poder viver razoavelmente bem, você comprava uma casa, você podia tirar férias e ir a New York. Então, a General Motors era presidida por um engenheiro, e o que veio a acontecer a partir dos anos 70, sobretudo ao final do governo de Nixon, e os governos que se seguiram, foi um processo de reposicionamento da economia americana e, portanto, impactando mundialmente com o advento das grandes corporações financeiras e o processo de deslocalização. Então, hoje você produz um carro na China, você produz um equipamento, peças de um equipamento em qualquer país do mundo, e você leva por navio um sistema logístico mundial e você monta o veículo, as partes do veículo, onde você quiser, e aí tem um problema sério de precarização, né, dos trabalhadores, que ficam muito desprotegidos do ponto de vista da legislação trabalhista. É isso que ele vai chamar os donos da humanidade, as grandes corporações financeiras, e vem aí a insegurança dos trabalhadores com a precarização, a bula imobiliária, aquele fenômeno de 2008, né, a pessoa comprava uma casa, se endividava, perdeu a casa, e isso teve um impacto imenso, né, no mundo. O ataque contra a educação pública, isso é algo muito visível. Você tem um sistema de educação paga nos Estados Unidos, e quando o estudante termina, ele está devendo $100 mil. O que você vai fazer? Como é que você vai pagar $100 mil após você se formar-se? Você vai ter que entrar no sistema financeiro para ver se você gera um dinheiro que vá pagar essa dívida. Então, é extremamente importante. O Chomsky, ele é profundamente contrário que a escola, a educação pública seja paga. Ele vai dar inúmeros exemplos do mundo onde é através da gratuidade que um país se desenvolve, porque oportuniza a todos a possibilidade de educação básica. Então, isso é algo extremamente importante, que nós devemos estar super atentos. A privatização é um processo de ida e vinda, a eliminação do governo, essa ideia de que o mercado, a famosa mão invisível, né, de Adam Smith, se bem que ele sempre defendeu que houvesse uma política de Estado na área de saúde, de educação, nas estradas, porque o direito de ir e vir, e, portanto, o Chomsky, ele conclui dizendo, olha, nós temos que lutar. Nós temos que, ele é um ativista, militante, conhecido no mundo inteiro, então nós temos que reposicionar as forças populares e sociais no sentido de solidariedade. Então, essa é a minha contribuição a esse contexto mundial, e que nós vamos ver que tem muito a ver com o caso brasileiro, e é aí que nós entramos enquanto universidade. Então, antes de entrar na universidade em si,
Um outro parêntese, eu fiquei muito atento a uma decisão do governo, eu estou falando sempre de Estado. O Estado francês, ele decidiu, não é, que ia contratar, ia pedir um estudo a um universitário, veja que como gostaria tanto de que nós fizéssemos esse estudo no nosso Brasil. O presidente Macron pediu a um professor da matemática, um medalha Fields, portanto, um Nobel da matemática, e que é deputado, foi eleito agora, quando Macron foi eleito, chamado Cédric Villani. Pode entrar no Google, você vai chegar a ele. Ele esteve aqui no INPA, quando teve o Colóquio Internacional da Matemática, e ele coordenou uma grande equipe interdisciplinar para discutir essa questão da inteligência artificial. Isso é o futuro. Então, ele produziu um rapport, um documento de quase 300 páginas, existe em francês e em inglês. Resumindo, ele fala que o Estado tem que impulsionar as políticas ligadas à inteligência artificial, porque elas têm um impacto imenso sobre o mundo, sobre todas as disciplinas, sobre todas as profissões, e é muito mais um programa de compreender como funciona a cognição humana e como ela se reproduz. Não é? É um programa interdisciplinar, você tem que ter a matemática com muita força, a informática, as ciências cognitivas. Então, a fronteira entre a ficção científica e a pesquisa científica, e o relatório tem uma preocupação muito grande, não é? Complementar até onde vai o humano, onde é que entra a máquina, mas será que a máquina vai sempre substituir o humano? Ao final, não é verdade que isso acontece, mas a importância de fazer atenção às políticas de inclusão, como nós podemos, utilizando tecnologias, utilizando algoritmos, utilizando metodologias inovadoras, sermos inclusivos, motivarmos as nossas crianças a estarem atentas às salas de aula, como é que se desenvolve uma relação pedagógica no estilo Paulo Freire entre o professor e o estudante. Então, é a discussão que faz o Cédric nesse relatório, né? É muito interessante, que eu trouxe alguns elementos assim muito rápido para não tomar muito tempo. Então, as aplicações da inteligência artificial, aí ele detalha na área de educação, na área da saúde, da agricultura, transporte e mobilidade e defesa, segurança. Eu sugiro fortemente que nós discutamos esse relatório, eu vou passar muito rápido sobre a estrutura dele, mas o que me chamou muita atenção é o foco muito grande que ele dá à pesquisa. Para mim, é uma questão de mudança de cultura. Eu arrisco a dizer aqui que nós temos, enquanto universidades federais, um imenso potencial, uma capacidade instalada muito forte, mas a nossa cultura na direção de trabalhar com a empresa ainda é frágil, à exceção de alguns pontos, mas a empresa tem uma cultura ainda mais frágil em não compreender a importância de trabalhar com as universidades. Então, isso é um problema. Por isso, reitora, que a questão da inovação na área da saúde, ela é vital, ela é extremamente importante. Então, o relatório, ele vai fazer essa discussão, não é, que é a articulação entre a pesquisa pública e aplicada. As grandes empresas, como Facebook e Google, abrem centros de pesquisa em outros países. Eles têm um centro poderoso em Paris para atrair jovens pesquisadores do mundo inteiro para desenvolver as pesquisas estratégicas, mas dentro de uma empresa privada. Isso é um problema. Isso é bom, de um lado, mas se a empresa, se o público, se o Estado não tem as suas estruturas próprias de pesquisa, ele vai ficar refém, ele vai ser capturado pelo interesse da indústria, que não necessariamente coincide com o interesse geral. Então, os países que mais têm avançado nessa área são a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá e a China, e há uma grande quantidade de jovens formados nas universidades públicas nossas que vão encontrar emprego, vão encontrar trabalho nessas grandes corporações, seja nos Estados Unidos, no Canadá ou na Inglaterra, quando poderiam estar muito bem trabalhando no nosso país, servindo ao nosso povo, porque foram estudantes que fizeram suas graduações e seus mestrados ou doutorados muito bons com dinheiro público.
Então, é um problema, por isso que eu digo que é um problema de Estado que transcende o limite da universidade em si. E a conclusão é que ele vai propor a criação de 4 a 6, como é que ele vai chamar? Institutos, né, de inteligência artificial no território francês, buscando com administração própria, editais, interdisciplinaridade. E aí, Tiago, como é que a gente faz para contratar quem não é do quadro? Esse é um problema. Você tem, nós sabemos, nós somos limitados pelo banco de professor equivalente, não podemos contratar mais do que naquele sistema que a gente tem, mas como é que a gente monta uma estrutura de um instituto dessa natureza, ou na área de medicamentos, ou na área de petróleo, e como é que, pela fundação, você contrata doutores, jovens doutores. Os concursos públicos, fiquei impressionado com a minha universidade, 60 candidatos para uma vaga na área de biologia, 30 candidatos para uma vaga na matemática. Onde é que está o problema? O problema é que nós temos uma possante pós-graduação, bravo, parabéns, eu sou um cara chapéu caps o tempo inteiro, mas os nossos doutores estão indo para onde? Ou eles vão buscar concurso na universidade. Aí é um ciclo vicioso. A gente forma para a gente mesmo, quando, na verdade, eles deveriam estar indo era para a empresa, estar indo para a indústria, tocar o país, de gerar emprego e botar esse povo brasileiro para trabalhar e para ser feliz. É isso que os caras estão fazendo lá no exterior e a nossa mão de obra está indo para lá qualificada. Isso é um problema. Então, aqui, e aí, como é que a Fundação faz, como é que a Proplan faz, qual é a estrutura que a universidade faz para que os controles, quando nos avaliar, diga, está tudo ok, essa equipe de doutores, pós-doutores, jovens, foram contratados, tem projeto, tem uma durabilidade, não gera um problema trabalhista, mas, enfim, por aí, vocês entendem o que eu estou querendo dizer e a angústia que nós temos. Eu vou passar mais rápido. Aí eu pedi. Bom, então veja qual foi a lógica, né? Globalização, mundialização, problemas, sobretudo na questão da precarização, do impacto ambiental. Trouxe a discussão sobre a inteligência artificial, pegando um país como a França, que está em retardo nessa área. Se os franceses estão em retardo, imagina nós aqui no Brasil. Claro que nós temos ilhas, nós temos áreas, mas como o país como um todo, nós estamos extremamente atrasados. E aí eu pedi, Tiago, dá um exemplo, não é, nesse slide, de aplicações, de tecnologias, está aí. Está aí o debate do FOR-PDI, do FOR-Risco, dos vídeos educativos, dos relatórios gerenciais, não é isso? E muito mais. E vocês têm feito muito mais, uma licitação, você lança um edital, e esse edital é mundializado, não é isso? É mundializado. O mundo inteiro sabe que foi lançado o edital, pode-se competir, e nós somos muito seguros e tranquilos e total confiança na capacidade de nossos servidores públicos de bem utilizar o recurso público nos procedimentos de escolha daqueles que vão construir as nossas infraestruturas e serviços. Aí eu vou para outra parte da sequência, que e a universidade? E nós? Quem são nossos aliados, reitora? Quem nos defende quando nós somos atacados? A gente coloca isso o tempo todo na Andifes. Não preciso dar os exemplos do que aconteceu recentemente e onde é que está a defesa. Para mim, a linha de frente da defesa é a comunidade interna, mas é a comunidade externa a partir dos nossos estudantes que vão se formar, suas famílias, as colações de grau. Enfim, é uma preocupação aí de quem nos defende. E aí eu queria reafirmar o Boaventura, eu fui buscar nele, vocês conhecem, a importância do patrimônio universitário. Isso é algo intangível, incalculável. Não é? Você saber que a universidade, olha, só se eu pegar o mundo europeu, eu não vou nem no mundo asteca, não vou nos maias, mas se eu for lá em século XII, não é, com Paris, com Londres, com Uppsala, e até hoje você vai ver localizado nos centros das cidades as origens, as universidades, como é o caso daqui. Aqui nós temos na URGS, eu já estive lá, a Escola de Engenharia, né, que foi refeita como um memorial, algo
é formidável. E o terceiro andar do espaço, eu fui lá um dia desse olhar, ele é dedicado a parcerias, a cooperações com a sociedade, seminários. Achei super bacana a construção da autossustentabilidade, não é, do memorial da engenharia da URGS. Então, o Boaventura vai dizer isso, um projeto de país que seja inclusivo, ele só se constrói com a universidade pública. Então, você quer desestruturar um país, desestrutura a universidade pública, e isso vai acontecer. Então, e aí a pergunta que eu volto à questão do trabalho. Como é que vai ser o mundo amanhã? Eu tenho 2 filhos, eles são muito bem formados, eles se formaram na UFPE, meu filho fez engenharia, fez mestrado, trabalha 10 anos já, resolveu ir-se embora para o Canadá, está no Canadá hoje, está terminando outra pós, e está com o currículo nas empresas, e vamos ver o que vai acontecer. A minha filha formou-se também muito bem, mestrado na Espanha, está trabalhando numa empresa na área de economia. Ele tem 34. Eu, com 34, eu já tinha, sei lá quantos anos de serviço público, porque eu tinha feito a opção com 22 anos lá atrás. Então, como isso me inquieta. Eu não sei se eu consigo transmitir para vocês a angústia do dia seguinte, não é? E saber que nossos jovens são extremamente legais e criativos e que precisam de que o país, né, lhes dê a oportunidade e a universidade contribua, não é, para que eles tenham um aprendizado e um conhecimento que se reproduz e se recicla ao longo do tempo. Então, volta essa discussão da inteligência artificial, aplicada à biotecnologia, aplicada às tecnologias da informação. E o que é que vai acontecer, né, o que é que vai acontecer, Tiago, nas ciências contábeis, né, que é a tua área, contabilidade? É dito que é uma área tranquila, porque vocês trabalham com base de dados, vocês trabalham com cenários, vocês trabalham com projeções, portanto, é um debate, gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Mas quais são as competências que um contabilista... Meu pai fez contabilidade em 1952, tu acredita? Eu descobri há algum tempo atrás, lá em Garanhuns. Então, existia, assim, em 1952, ciências contábeis. Certamente vai continuar a existir por mais 50 anos, mas ela certamente está precisando de novos conhecimentos, novos aportes. Quais as competências? O que é que vai existir daqui a 10 anos? Eu botei 10 anos porque é quando a nossa universidade completa 200 anos, com a nossa faculdade de Direito. Eu gosto muito de número, sou extremamente vibrador. A Faculdade de Direito da UFPE nasceu pela manhã do ano de 1827, a USP nasceu à tarde, reitor, eu descobri, né, a USP lá no Largo do São Francisco, a nossa querida Faculdade de Direito. Então, a gente nasceu de manhã e a USP nasceu de tarde. Portanto, nós somos os primeiros no Brasil, estou brincando, que é as faculdades dos cursos jurídicos, né? Então, daqui a 10 anos, quais são as profissões que vão existir? O que é que está acontecendo com os alunos que estão entrando hoje nas universidades? Como é que nós vamos formar essa força de trabalho, que isso é irreversível? Alguém imagina viver sem a internet? Impossível. Sem o Zap, né? Agora, a regulação dos sistemas de comunicação é um desafio, é um grande problema. Então, dentro desse contexto, nós pedimos a uma equipe de professores da UFPE, em janeiro do ano passado, coordenado por uma professora chamada Ana Cristina Fernandes, que é uma professora muito boa na área de economia da inovação, para elaborar um projeto que chamamos o UFPE Futuro. Então, esse documento ele está na página, eu vou no final, último slide, eu vou deixar usar lá, está na página, vocês têm acesso a ele. Modesta à parte, eu não tenho porquê de tecer-lo-as a mim, nem à universidade, nós somos todos parceiros, mas posso dizer que é uma contribuição muito importante ao pensar o futuro das universidades federais, que é um problema nosso, né? Nós somos servidores dedicados a ela, então o problema dela é um problema nosso. Então, esse documento foi elaborado, não é simples, muita resistência, muita dificuldade. Quanto mais antigo a universidade, a área, mais conservadora ela é, mais difícil é de implantar inovações.
extremamente difícil mexer numa engenharia civil que tem 100 anos de idade, ou numa faculdade de medicina que tem 120 anos, muito mais simples começar tudo de novo, mas é a nossa história. Então, a partir daí, esse documento, que eu já vou deixar o FPE, o FE Futuro, e vamos reposicionar como se na universidade pública de futuro. Então, nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande. E aí, na Universidade Federal do Rio Grande, reitora, a sua equipe, a senhora e a equipe, concebeu um documento que é pensar a Federal do Rio Grande no futuro, que já é hoje, não é isso? Então, você vai buscar que autores? Eu citei o Noam Chomsky, mas eu vou pegar Darcy Ribeiro, eu vou pegar Paulo Freire, vou pegar Celso Furtado, que são brasileiros que tiveram a capacidade de pensar o nosso país. E é exatamente o que Darcy vai dizer quando ele fala num livro, Processo Civilizatório, que a missão da instituição universitária, não é exatamente de ter uma visão crítica, né, e de não atuar como simples guardiã do saber tradicional. Não é? Ao contrário, a instituição universitária, ela herda, ela cultiva, ela é fiel à ciência e ela se apropria, ela internaliza o saber humano, porque ela é milenar. Ela existe no tempo. Eu não acredito nunca que as universidades vão deixar de existir. Por pior contexto, por maior dificuldade que elas passem, por maior o ataque que seja a elas não vão deixar de existir, porque elas fazem parte da construção do saber humano. É isso que Darcy disse quando ele pensou o processo civilizatório, quando ele pensou a universidade como um pilar fundamental, não é? E quando ele foi pensar também a universidade como aspiração intelectual de toda a nação. Eu lembro que a reitora Cleusa fez, no seu último slide, em Granada, a senhora fez menção a Paulo Freire, não é? E assim foi muito bom, muito importante. São as nossas referências. Se a gente perder essas referências, a gente não existe. Mas eles existem, felizmente, e eu tenho grandes dúvidas se os nossos estudantes conhecem, leem, sabem. Não é? Isso é uma questão muito importante. Então, e a questão da autonomia, então essa foi a base, uma reconfiguração acadêmica muito forte, muito radical da formação universitária, da formação da universidade. Então, a universidade pública, ela precisa, portanto, ela tem como objetivos reforçar o pensamento crítico e a criatividade em dimensão internacional, nacional, regional e local. Todos nós temos projetos de extensão extremamente importantes, né, que trabalham o dia a dia dos bairros, nas praças, onde a população está com seus saberes, não é, seus saberes próprios, e isso alimenta e enriquece enormemente a universidade. As políticas de cotas, as políticas de interiorização, as políticas de assistência estudantil são extremamente importantes para poder fazer aquilo que nós somos hoje. Nós somos a cara do nosso povo. Você entra numa universidade federal, você vai ver o povo brasileiro lá. E isso é muito importante. Traz desafios imensos, mas é a forma de nós contribuirmos para que mudemos, sejamos um país menos desigual e mais inclusivo. Então, o objetivo, ela tem essa ideia, não é? Agora, esse é um slide que qualquer estado tem. Se você pegar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, no Rio Grande do Sul, o plano de ciência e tecnologia que a Secretaria montou para o Rio Grande do Sul, você vai linkar com ele as universidades. Os saberes existentes, as competências, as potencialidades existentes e nas cidades do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar um link com a existência da universidade. Não sei se eu me faço entender. E aí você tem que colar nisso aí, você tem que linkar as competências existentes na sociedade, que muitas vezes não precisaram da gente. A gente, quando chega numa cidade, tem que chegar com humildade, porque ela sempre existiu, para além da gente, tem que chegar com humildade, tem que chegar com respeito, mas a gente tem que tentar sintonizar com as vocações, as potencialidades de cada cidade, de cada região, de um estado.
evidentemente articulados com os objetivos estratégicos, né, Paula? Os 17 objetivos estratégicos do desenvolvimento elaborados pela Unesco há alguns anos atrás, dentre os quais a questão da erradicação da pobreza, que é um grande desafio no mundo inteiro e, particularmente, na chamada nossa América. Então, um projeto de universidade do futuro, ou um projeto de futuro das universidades, ele tem 5 pilares que sustentam. O primeiro é o pilar da excelência. Para mim, é vital. Nós estarmos muito bem nos rankings, mais uma vez, eu fico em cima da pós-graduação. Eu vi que a patologia daqui é 5, parabéns. A gente precisa aprender com vocês, porque a nossa foi mal na avaliação, mas percebi logo, um 5 na patologia aqui da universidade. Então, sermos bem avaliados, motivarmos os nossos estudantes para ir fazer o ENAD, né? Minha filha foi fazer o ENAD na época. Poxa vida, ela não estava sintonizada. Um dia de domingo, 11 horas da manhã, um sol em Recife, você sai para fazer uma prova, e aí, poxa, então, aí você vê o resultado. Aí sai a nota, aí é um problema. Porque tem a matriz, porque a imagem, sobretudo a imagem que a sociedade traz da universidade, ela passa muito pela visão que ela tem da universidade, do nosso trabalho e dos resultados que saem a nível internacional e nacional. Então, sermos excelentes, mas dentro de uma perspectiva de inclusão social. Isso é uma característica brasileira, isso é nosso. Não é? Eu fiquei encantado quando eu fui em Córdoba, que eu vi uma universidade indígena. Eu estou com 7 anos de mandato, eu já fiz 2 colações de grau, no interior, lá em Caruaru, né, no cruzamento da Paraíba com Alagoas e Pernambuco. Foram nas 2 colações, 350 aproximadamente, indígenas de 12 povos do estado de Pernambuco que adquiriram, foi aprovado pelo MEC agora, não é isso? No INEP, o título de licenciado em educação indígena, e com isso ele vai poder exercer sua vida de professor e, com isso, preservar a nossa história. Porque quem aqui de nós não é índio? Levante o braço. Ninguém. Todos nós somos indígenas, todos nós somos africanos, todos nós somos europeus. Esse é o povo brasileiro. Então, 2, a produção do conhecimento. Pesquisa. Eu não tiro da minha cabeça, sem pesquisa, nós não temos razão de ser. O nosso diferencial, o que nos diferencia de qualquer outra instituição, é a nossa capacidade de gerar conhecimento. É nossa obrigação moral com o nosso povo, com o dinheiro que ele aloca para a gente, e não é pouco, poderia e deveria ser muito mais, mas é nossa obrigação moral retribuir, através do conhecimento, da pesquisa, para melhorar a vida deles. E isso nós temos feito, não tenho dúvida nenhuma. Se nós temos um problema de comunicação, já detectado na Andifes, não é? E já discutimos sobre isso, é outra questão. Nós temos muito a mostrar, nós temos muito a dizer, mas nós temos um problema de comunicação estrutural do conjunto. Eu não sei que horas são, como é que está o tempo? Para terminar tudo? Então vou correr. Terceiro, a questão do impacto, ou seja, a troca de conhecimento. Não adianta nada, tem que publicar um IA2, tem. Essa é a regra do jogo, e eu defendo. Agora, não adianta nada publicar um IA2 e isso não ser transformado em ações, em produtos, em metodologias que melhoram a vida das pessoas. Aí nós vamos ficar falando para nós mesmos, com um Lattes formidável, não é? Com 20 artigos A1 num ano. E aí, fez o que com isso? Isso é um problema, que é o impacto o impacto na sociedade do dinheiro que é aplicado dos nossos laboratórios. Em algum momento, nós vamos ser cobrados por isso. Não tenho dúvida disso, como o mundo é cobrado. A Inglaterra a França a Alemanha os Estados Unidos são. E por que nós seríamos diferentes? Que é o item 3. O item 4, a internacionalização, isso é fundamental. Não é? Nós temos na Andifes, eu tive a honra de ficar um bom tempo nessa área de internacionalização,
o conhecimento, a cultura que você adquire quando você visita outros povos, mas também uma questão de definição de política institucional, nós trabalharmos com a África, como nós temos feito na nossa universidade, trabalharmos com a América Latina, evidentemente, sem deixar, os pesquisadores são livres, eles fazem o que eles querem, é autonomia universitária, você pesquisar com quem você quiser, mas a instituição tem que ter um norte, e esse norte tem que ser voltado para a solidariedade e para o compromisso com o conhecimento. E a eficiência da governança. Aqui, esse item, tudo é interligado, né, mas, sem dúvida, esse é um item que impacta diretamente a vida das pró-reitorias de planejamento, finanças, compras, que é essa capacidade de comprar, licitar com tecnologias, com transparência e com o bom uso do recurso público, que é uma característica do Forplad, e todos somos extremamente reconhecedores. O foco na formação. Então, você vê que eu saio da questão da governança ou da internacionalização e vou para a formação. Como é que fica a formação dos nossos estudantes? Eles precisam de criatividade. Aí eu estou falando, aí você pega um campus universitário que existe há 50 anos. Pensa qual é na tua universidade o campus. Depois tu pensa na tua universidade os campos no interior. Depois tu pensa um campus que foi criado agora. Como é que estão as formações? Isso é pró-reitoria acadêmica, isso é pró-reitoria de pesquisa, extensão e assistência estudantil, que não existe sem o planejamento e a administração. Então, criatividade, autodeterminação, capacidade de iniciativa, pensamento crítico, comunicar-se, colaborar em equipe, resiliente. O cara, eu digo muito aos meus alunos, aos nossos alunos de cálculo, física, que são profundamente castigados, né, nos 2 primeiros anos. Tu não pode desistir, tu tira uma prova, tu faz uma prova, se sai mal, tu chora de um lado, tu reclama do outro, tu junta com teus amigos, mas tu não desiste. Tu não desiste porque é tua oportunidade. Se tu não tiver esse conhecimento, vai ser muito mais difícil na tua vida. Então, senso de responsabilidade, e eu não tenho dúvida que nós temos que reafirmar o modelo de universidade pública. Eu acho que a universidade tem que continuar gratuita, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e não sou eu só que estou dizendo, o Chomsky está dizendo isso, lá nos Estados Unidos, deu vários exemplos na Finlândia, por exemplo, que é o país mais avançado do mundo, e agora, nós temos que ser mais ousados, nós temos que construir todo um procedimento, toda uma cultura voltada para interagir mais com a indústria, mas, evidentemente, que ela também precisa querer. Então, no caso brasileiro, existe esse ato, e isso é um problema para todo mundo. Então, eu vou começando a concluir, nós temos uma grande preocupação hoje em repensar os campi. Aí no documento FPE Futuro, vocês vão ver que tem toda uma discussão sobre o campus da cidade universitária, chamado Campus do Conhecimento, porque ele envolve uma grande quantidade de instituições que trabalham a nível do conhecimento. Então, nós temos uma capacidade de integrar e de levar a prefeitura da cidade, aí é uma interação com a prefeitura, com o prefeito, no plano diretor, que essas áreas elas sejam protegidas do ponto de vista de recursos. Existem nos planos diretores das cidades a proteção aos espaços físicos ligados à ciência e tecnologia. Os centros acadêmicos do interior, em sintonia com as potencialidades locais, isso eu acho que é uma coisa que preocupa muito. Nós temos um campus no interior muito forte, com 5.000 alunos, mas a minha grande preocupação, acho que de todos nós, é como é que você interage com as dinâmicas locais que existem há décadas e décadas e que nós chegamos há pouco tempo. No Brasil inteiro, o processo de interiorização é recente. E uma atenção muito grande às áreas centrais de cidade.
qualquer lugar que você for, no mundo inteiro, qualquer país do mundo, você vai ver as universidades dos seus prédios, nas suas origens, na cidade. E é na cidade onde a população está, onde a população se desloca, portanto, é muito importante nós estabelecermos. Eu vi também em Córdoba, a gente viu em Granada agora, em Córdoba, na avenida principal da cidade, é uma rua de pedestre, está lá a Faculdade de Direito e a Faculdade de Sociologia. E o povo entra, vai, volta, olha o monumento, entra de um lado, sai pelo outro, toma um café, tem um concerto de música, ou seja, você tem uma universidade que está ali pulsando, servindo a sua população, servindo ao seu povo. Isso é extremamente importante, né, então, bom, aí eu vou concluir, são as metodologias que a gente tem trabalhado. Vocês são capazes de dar vários exemplos, né, de metodologias, de procedimentos a nível do vosso trabalho. Me cite, na Universidade Federal X, 5 experiências inovadoras na área de formação acadêmica, na graduação. Me cite 5. A pensar. Eu consigo, na minha, citar 3. Fazendo um esforço muito grande, eu chego a 5. E é aí que a gente joga o nosso destino. É aí que, para mim, está o grande problema, que é repensar a sala de aula, repensar a relação professor-aluno, sabendo que o futuro não é amanhã, o futuro é agora, não é? Esse projeto Universidade Pública Federal é um projeto ambicioso. Nós não podemos nos contentar com a nossa história, como nós temos vivido, nós temos que ousar, nós temos que enfrentar dificuldades, enfrentar barreiras, muito conservadorismo que existe, mas um imenso potencial, uma imensa capacidade, né, oriunda das pessoas que compõem o ambiente universitário. O último slide, eita, Paula, cadê o último slide? Aí eu voltei para o Chomsky, né? Eu preciso deixar uma mensagem, não é? Agradeço enormemente a vocês essa oportunidade. Aí eu fui atrás do cara, eu sozinho eu não vou conseguir. Ele diz o seguinte, que nunca a sociedade viveu um desafio tão grande, o planeta. Ele diz que nós estamos no limite de nós mesmos destruirmos tudo que nós fizemos durante séculos. Ele diz isso. Ele pega como referência os Estados Unidos de 2016 para cá e dá vários exemplos. Mas aí ele vai dizer que você tem que ter já perdi minha voz, um ativismo militante, é o que ele é. Ou seja, não tem uma solução. Ninguém sozinho dá a resposta. Não existe uma resposta para tudo. Existem respostas a partir dos atos. Então, o que ele diz é que a gente aprende o que é o mundo e, ao aprender o que é o mundo, a gente se reaprende e a gente retoma de novo nossa atividade. E que o que vai contar mais são os incomparáveis pequenos atos das pessoas anônimas que lançam as bases de atos e de eventos que são significativos para a história. Portanto, são esses atos e essas pessoas anônimas que fizeram as coisas acontecerem e que fizeram nós chegarmos aqui onde nós estamos agora, num belíssimo auditório, numa universidade importante, certamente contribuindo para o seu povo. Então, a essas pessoas que fizeram e que fazem que nós devemos o futuro. É isso que eu queria transmitir a partir dessas ideias desse autor que eu acho muito bom. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito, não é? E é isso aqui, tá vendo? Entrar na página, você vai encontrar o documento e nós estamos absolutamente abertos à discussão, ao debate, porque somos nós que fazemos o futuro. Então, agradecer ao professor Anísio pela brilhante apresentação.
Agora a gente vai abrir para uma rodada de debate, de perguntas. Então, vamos debater um pouquinho sobre o assunto. O assunto, como eu falei, é extremamente estratégico para as universidades repensar o futuro, repensar formas de financiamento, de parcerias, e, principalmente, debater sobre quanto continuaremos sendo relevantes para a sociedade, como continuaremos sendo transformador e sem investimento, seja do Estado, seja de parcerias, não seremos relevantes, com certeza, pois não conseguiremos exercer esse papel transformador. Então, a gente abre para o debate, para as perguntas. Primeiro, lá em cima, Péricles. Agora, Anilton. gostaria, quando falasse, identificar com nome e instituição, porque está sendo transmitido ao vivo. Quem mais? O Anilton. Após o Anilton, mais alguém? Rosalvo. E a gente abre mais uma, se ainda tiver mais alguém inscrito. Ok, então a gente conclui com esses três a primeira rodada de perguntas. Alô? Alô? Bom dia, professor. Parabéns pela palestra. Meu nome é Péricles. Eu sou pró-reitor de administração da Universidade Federal de Fronteira Sul. Duas questões que o senhor apontou aí que me chamaram a atenção. A primeira, com relação ao número de candidatos no concurso da sua universidade, né? Aí me veio uma dúvida, porque me parece que o problema, é um problema estrutural esse, porque, via de regra, esses profissionais são formados por professores que pensam e que daí prepararam aquelas pessoas para o ciclo, para continuar aquele ciclo, preparar para dar aula. Se essa visão estiver equivocada, são as empresas que não estão, o nível de desenvolvimento do país que não está apto para absorver essas pessoas. Então, essa era uma questão. E uma outra questão que o senhor comentou, com relação às universidades precisam estar em cidades grandes, né? Ou não falou a palavra grandes, mas queria que o senhor, se puder, só evoluir um pouquinho nesse sentido. Muito obrigado. Anilton. Professor, primeiro, parabenizá-lo pela brilhante palestra e muito provocativa. Anilton Salles Garcia, Universidade Federal do Espírito Santo. Então, uma palestra com bastante coisa para a gente ir para casa e pensar alguns dias, né? Você tocou eu deveria fazer aqui umas dezenas de perguntas, mas eu vou, que o senhor suscitou tantas provocações aí, mas eu vou me centrar em duas ou três. A primeira delas, o Péricles tocou bem, né, a questão da formação básica dos nossos estudantes. O senhor citou a área de engenharia com matemática e cálculo, né? Então, há um vício, na minha opinião, e a gente vai ter que mudar isso, de que os nossos professores, principalmente das áreas de ciências exatas, que é onde serão os grandes responsáveis pela transformação que o senhor colocou aí, de inteligência artificial, de big data, de analytics, etc., esses professores precisam passar por uma reciclagem, porque eles continuam fazendo ensino de matemática e física e cálculo no estilo de 50 anos atrás, tá certo? Quando não havia essa revolução de tecnologias, tá certo, que nós vivemos hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que o senhor colocou, e eu tenho debatido isso longamente, de longa data. Eu fui presidente da FAP, no Espírito Santo, junto com o Diogo, lá em Pernambuco. E eu e o Diogo éramos dois grandes debatedores com a CAPES. Porque de que serve a publicação? Eu sou pesquisador, tenho publicação Qualis, membro do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, então eu sigo o regulamento do campeonato, tá certo?
Mas do que adianta a gente se preocupar exclusivamente com publicação Qualis A1, A2, se esse resultado dessas pesquisas não estão chegando, como o senhor bem falou aqui na sua apresentação, um benefício real para a sociedade. E quando você vai para o benefício da sociedade, dificilmente você vai conseguir publicações com rigor científico muito alto, porque as soluções demandadas, elas são relativamente simples do ponto de vista científico. E isso não gera publicações Qualis A1, A2, B1 ou B2, como é o mínimo que a CAPES aceita hoje, né? Mas vai resolver um problema da sociedade. Eu trabalhei durante um período atrás com Paulo Cunha, lá da Pernambuco, com o pessoal do Ceará. Nós desenvolvemos um sistema espetacular no interior do Ceará. Estava o Federal do Espírito Santo, o Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Ceará. Está lá funcionando bem no município de Itauá, e na região periférica de Fortaleza, mas jamais aquilo que está gerando um benefício enorme para a sociedade vai gerar um Qualis, A1, A2, B1, B2. Essa é outra coisa. A questão que o senhor falou da relação com as empresas, eu tenho discutido inovação há muitos anos na minha vida. Eu acho que nós pecamos, nós, universidade, pela comunicação. Nós não fazemos chegar até as indústrias aquilo que nós desenvolvemos na universidade e que pode gerar benefícios para a indústria. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho que falta para nós é essa maior comunicação. Às vezes, a indústria não sabe, porque nós não comunicamos, o que nós estamos fazendo dentro da universidade. Então, eu acho que nós vamos ter, na minha opinião, eu tenho que conversar com o Reinaldo, que é o nosso reitor, presidente da Andifes, né? Nós vamos ter que sair desse quadrado e a universidade vai ter que se inserir institucionalmente, de forma mais ativa, nas discussões estaduais e nacionais no relacionamento da ciência com a inovação. Porque ou nós fazemos isso, ou nós vamos continuar exportando os nossos quadros, os nossos alunos muito bem formados, que muitas vezes eles sequer terminam o doutorado, porque eles são tão bem formados que vem Amazon, vem Google, Facebook, etc., e contrata essa juventude. Por quê? Porque nós não estamos, enquanto instituição universidade, participando de forma ativa da discussão objetiva na relação ciência e inovação. Queria que o senhor fizesse considerações sobre isso. Obrigado. Rosalvo, e na fala do Rosalvo, se não tiver escrita, a gente passa para o professor Anísio, para Pedro, de escrito. Então, vamos fazer um segundo bloco. Bom dia a todos. Professor Rosalvo, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Sergipe. É um prazer estar falando para os colegas, pró-reitores de Administração e Planejamento, professor Anísio, Tiago, nosso Anísio. Eu vou tratar em dois planos. Um plano, eu diria, um pouco mais geral e um plano mais específico. No plano geral, o professor Anísio comentou da necessidade de se ter um projeto de nação. Não há um projeto de universidade sem um projeto de nação. A grande dificuldade do Brasil hoje é que o projeto de nação e o projeto de universidade, que foi concebido há pouco mais de 10 anos, 12 anos atrás, ele está no impasse, eu diria até em xeque. Esse talvez seja o maior desafio das instituições federais de ensino, e, de forma particular, aqueles centros que têm menor tempo e menor capacidade ainda de responder às demandas novas que a sociedade exige. Portanto, nós temos agora um desafio, como constituir, num ambiente de grande investimento, ou seja, que foi feito, uma formação que foi pensada para 20 anos, num quadro de recessão econômica, num quadro de impossibilidade do ponto de vista da capacidade de formação e transformação desses profissionais junto ao mercado de trabalho. Portanto, a gente tem um impasse que é muito mais grave do que a definição a priori de que cada universidade pode fazer individualmente. Ou seja,
Esse é um problema macroeconômico que a gente, como instituição sozinhas, não vamos resolver. A outra questão que me parece que os colegas já trataram é que nós estamos discutindo o ambiente mundial, como as universidades brasileiras podem se inserir no contexto mundial. Eu acho que esse é um esforço legítimo, necessário, mas é um problema anterior a esse. Nós não resolvemos ainda, do ponto de vista do território nacional, os problemas nacionais. Portanto, ranquear é uma necessidade, mas há de considerar, sobretudo, como as universidades brasileiras podem responder aos problemas locais, os problemas regionais, os problemas de ordem, eu diria, periféricas, né? E aí tem uma contradição, que o professor Anísio mencionou aqui, que os nossos doutores, bem formados, saem porque não tem espaço no mercado de trabalho, voltam para as universidades. Portanto, está se reproduzindo um ciclo de docente dentro da instituição. E tem um outro problema mais grave, professor Anísio, a necessidade de professores de física, química, de licenciatura, que as universidades não formam, ou formam para ela mesma, porque não vai para a rede pública, não vai para o ensino médio. Porque são alunos tão bons que vão fazer mestrado, doutorado e ficam na universidade. Portanto, nós temos um ambiente extremamente complexo, que, infelizmente, o tempo e as questões suscitadas pelo senhor mereceriam, talvez, alguns debates. Mas, a meu ver, e aí eu transfiro para o senhor, é pensar uma universidade heterogênea, em que a inovação é uma necessidade, mas você tem um outro lado da universidade, cuja capacidade de resposta aos problemas, do ponto de vista do progresso científico, não são medidos nem pelo Lattes, nem também por patentes. Há uma outra universidade que a gente precisa olhar também, que é a que forma pessoas para dar aula, é a que forma pessoas para tratar de problemas pequenos, é a que forma pessoas para resolver problemas do cotidiano. E essa universidade tem que ser mantida também. E, na medida em que a excelência passa a ser o critério de investimento, essa outra universidade vai sofrer duramente. E eu acho que essa é uma questão que eu gostaria que o senhor também comentasse. Obrigado. Passar para o Anísio, para as considerações do primeiro bloco. Então, são questões extremamente importantes que nós devemos, em conjunto, pensar. Sobre a questão, vou pegar a última questão que você colocou, que é a questão do projeto de nação com o projeto de universidade. Não depende só da gente, evidentemente que depende de muito mais, dos atores, depende do país como um todo, mas um projeto de Estado, um projeto de desenvolvimento, não é, que o Brasil precisa, para mim ele tem 3 componentes, e a eles eu associo a diversidade das universidades. O primeiro componente é focar na produção. Ou seja, é isso que tem acontecido nos Estados Unidos, você deslocar, né, o foco da indústria, da capacidade de produzir bens, gerar emprego para a especulação financeira, para o mercado financeiro, para os agentes que fazem o dinheiro girar e se enriquecem com o giro do dinheiro, mas sem capacidade de gerar emprego, para mim é um grande problema, e eu diria que o primeiro ponto de um projeto de desenvolvimento é focar no emprego. O segundo é compreender a dinâmica regional. Um país como o Brasil, ele é muito diverso, são muitas regiões dentro de uma mesma região, portanto, termos uma política, aí são políticas de Estado, não é, que busquem desenvolver o potencial de cada região, mas dentro de um projeto de desenvolvimento nacional sustentado pelo emprego, sustentado por fazer o motor da economia girar na produção. Não sei se eu me faço entender. E a terceira dimensão é a questão da capacidade, a cultura. Eu valorizo muito, eu faço muita atenção às empresas júniores dentro das universidades. Percebo que ali existe um grande potencial de você ser capaz de construir a tua empregabilidade durante o próprio curso. Porque aquele trabalho que eu vivi na minha época, ele não existe mais. Ele não vai mais existir com aquele formato. Então, dentro desses 3 aspectos, como é que eu
como é que eu reposiciono a universidade, ou como é que eu integro a universidade? Primeiro, o sistema Andifes, para mim, é algo assim extremamente importante. A gente tem que defender, eu vejo isso de maneira muito mais clara hoje do que eu via há algum tempo atrás. Do mesmo jeito que nós fomos capazes, a minha geração, as reitoras são bem jovens, não viveram essa época, mas a geração que criou o Andes, não é que antes não era Andes, era a Andes, porque era a associação, a carreira em dedicação exclusiva, não é? O sistema sustentado num processo de progressão, tanto de avaliação de desempenho técnico quanto docente, foi fundamental. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então, proteger e defender essa estrutura nacional da Universidade Pública Brasileira é vital, porque ela está sob ameaça. Isso aí não há nenhuma dúvida, e nós temos consciência disso. Em sendo verdade isso, a defesa ela é diferente. A Universidade Federal do Rio Grande é diferente da Universidade de Santa Maria, que é diferente da Universidade do Rio Grande, da Federal do Rio Grande do Sul, ou da Federal de Ciências da Saúde, ou, enfim. Então para cada região e para cada universidade, nós temos que identificar as vocações e as potencialidades de cada uma delas e fazer esse link com aquilo que eu mostrei lá, que são os sistemas de inovação da região. Então, esse é um segundo aspecto para as universidades. E aí, como é que é possível fazer isso? Projeto de desenvolvimento nacional, estrutura de universidades compondo um sistema, respeitando as diferenças, mas valorizando aquilo que elas têm em comum. Por exemplo, o Forplad, isso é uma preciosidade. A gente ser capaz de colocar uma centena de pró-reitores durante 2 dias, não é? Numa universidade nossa, isso é de uma riqueza. Assim, a gente tem essa mesma coisa no mundo da pesquisa, a mesma coisa no mundo da extensão e no mundo da graduação. E está em formação o mundo dos recursos humanos. Então, aí detalhando mais, para não me alongar, para ter a outra rodada. Aí veio os pontos específicos. Isso aí foi o que eu coloquei na resposta para você, nessas dimensões. Tá? Bom, problema de candidatos em grande número. Isso me parece que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Você tem um represamento no mundo da indústria, da empresa, do trabalho, mas eu acho que tem aí nós fizemos um esforço muito grande na minha universidade, e quase que não caí, porque não caía mesmo. Mas no Conselho Universitário aprovou. Eu vou concluir meu mandato agora, eu não sou candidato a nada mais, e eu vou dizer uma coisa: a gente tem que colaborar, a gente colabora. Agora, a gente tem que ter capacidade de competição. A gente tem que introduzir elementos de competitividade nas nossas decisões. Então, um concurso tem que ser extremamente competitivo. Se você erra num concurso, nós não temos mecanismo nos estágios probatórios para agir. Em geral, nós não temos. Então, nós defendemos lá na universidade que você tem que ter uma banca onde a maioria é externo à universidade. Isso quase que me derruba o reitor lá. Entendeu? Externo à universidade. Isso gera um custo, isso é um problema, mas isso obriga, foi a primeira questão que foi feita, obriga a você pensar o concurso numa dimensão nacional e internacional. Eu perguntei ao reitor de Coimbra, quando ele teve nos 70 anos da universidade: reitor, nos seus 4 primeiros anos de mandato, ele foi reeleito, está acabando agora, qual foi o seu grande desafio? O que o senhor fez? Ele disse: olha, eu passei 4 anos para montar o edital de concurso. Entendeu? Um edital de concurso europeu, entendeu? Onde você pudesse fazer o concurso para a Universidade de Coimbra a nível de uma competição europeia. Então, com isso, eu quero dizer que a gente tem que pensar os nossos concursos numa dimensão mais ampla, não é? E a Andifes é muito importante. A gente ter na área de recursos humanos um banco, né, uma estrutura que nos permita saber onde estão os concursos e fazer um processo de seletivo por concurso, evidentemente, a nível nacional e internacional. Segundo ponto, as cidades. É natural, porque é nas cidades onde está a inovação. No mundo inteiro, né, o capitalismo ele se desenvolve a partir das trocas. Então, foi por isso que, com o Renascimento, Florença floresceu. Era natural. E isso continua existindo. O que a gente tem que ver, dentro da ideia de uma visão
de potencialidade de desenvolvimento regional, nós sermos capazes de construir as redes. Então, na universidade, ela tem sua capilaridade e ela é talvez a única instituição no mundo, com a igreja, evidentemente a igreja também faz, a igreja católica ela tem essa capilaridade, ela tem essa capacidade de estar presente num cenário nacional, internacional e regional. Então, a gente saber associar, não é, as potencialidades de cada cidade, desde a capital, que é a tendência a concentrar mais capital humano, até as cidades do mais longínquo, rincão, dentro de uma visão estratégica de redes. Então, esse é o segundo ponto que eu desenvolvi um pouco mais. A questão dos professores. Eu acho que esse é o mais difícil de tudo. Se você não mudar, com essa discussão que a gente está fazendo aqui, se você não mudar o professor, que tem o mesmo procedimento, a mesma forma de trabalhar há anos e anos e anos, se não mudar, não adiantou nada. Agora, como é que muda? Não muda naturalmente, muda por pressão, muda por decisão institucional. Aí você tem que ter coragem, como reitor, como conselho universitário, de criar uma resolução de atividades docentes, uma resolução de estágio probatório, uma resolução de progressão, onde as regras estejam definidas e que, quando você for fazer um concurso, você saiba, você olhe todo o quadro regulatório, claro que ele muda com o tempo, é natural, mas você saiba quais são as regras do jogo e que tu tens que ter capacidade de buscar projeto, de articular com a indústria, ou seja, não pode entrar e deitar em berço esplêndido. Estou querendo ver se me entendo nesse aspecto. E aí, com isso, as inovações pedagógicas, elas mudam a partir de uma ação institucional. Eu acho que foi os pontos aí que... A questão da comunicação, né, é um problema. A gente viu na semana passada uma coisa que eu achei super interessante. A Alemanha é pequena, a Espanha. A Andaluzia são 7, 8 cidades, uma cultura. Mas eles fizeram a Semana da Ciência da Andaluzia. Certamente, nós temos a nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Então, sermos capazes de fazer atividades como essa para trazer a população, trazer a sociedade para dentro da universidade, né? Os suecos, eles fazem um sistema, eles fazem um dia onde a indústria vai para dentro da universidade, olhar os laboratórios, etc., etc. Negócios, capacidade de empreender. São temas que têm a ver também com a nossa capacidade de comunicação. A1 e A2. Eu não acho que... Aí é que está, professor. Isso é uma grande... Professor, isso é uma questão. Eu vou nesses laboratórios de ponta e a primeira coisa que eu faço é ir olhar as paredes, onde é que estão os banners. Eu fico ligado ali. Os banners, nesses grandes laboratórios no mundo, eles são banners de publicações científicas interconectados, ou seja, você tem um cara da engenharia biomédica que produz com um cara da informática, com alguém da farmácia e um profissional do hospital. Então, você tem uma interdisciplinaridade na produção de um artigo e a minha hipótese é que esse artigo se transforme em produto nesses países onde a inovação está mais avançada. Não é o caso do Brasil. Então, eu não diria que nós deixássemos de publicar, mas que as publicações que nós fazemos, elas sejam objeto, tenham um delta, e aqueles 10% que está lá na regra da CAPES não é suficiente, mas que tem um delta para os impactos sociais do artigo científico ou da pesquisa. De alguma maneira, isso tem que ser medido. Senão, a gente trabalha para a gente mesmo. Bom, nós temos 4 inscritos, então vamos fazer um bloco agora com 4, para depois passar para o Anísio para a resposta e as considerações finais em função do horário. Quem são? Pedro? Eu tenho Pedro, Vladimir, Jamur, Daunila e Denise VNB. Então tá bom. Pedro? Bom, queria agradecer sua palestra e a oportunidade de poder fazer um debate aqui no ForPlad de desafios do futuro das universidades brasileiras. E queria colocar algumas questões a partir de autores que você cita. A primeira, a partir do Celso Furtado, né? Um dos
livros que ele escreve nos anos 90, um dos últimos livros dele, se chama Brasil, a Construção Interrompida. Né? Naquele livro, ele já fala que o Brasil não conseguiu embarcar na terceira Revolução Industrial. E nós estamos falando agora da quarta. Né? E ele entende e discute, né, o modelo de industrialização brasileira como já defasado naquele momento, para ingressar na terceira Revolução. Né? E imagino que, se ele estivesse vivo, também estaria problematizando nossa possibilidade, a viabilidade como país de ingressar na quarta Revolução Industrial, em que o conhecimento e a inovação estão cada vez mais concentrados, protegidos, patenteados e monopolizados por grandes aparatos industriais, militares, que estão concentrados em determinados países. Né? Então, diante disso, né, já voltando a essa desilusão do Celso Furtado, que sempre foi um economista que pensou a modernização integrada e combate à desigualdade, e um país que fosse capaz de tomar suas decisões com autonomia, com capacidade endógena de desenvolvimento, para ele realmente é um livro de lamento. Quem lê esse livro dele vê um livro de lamento de uma trajetória de vida. Né? Então, gostaria primeiro de problematizar se o Brasil tem condições realmente de entrar na quarta Revolução Industrial, né? Se nós não estamos assumindo uma agenda e uma ideologia que, na verdade, hoje seriam muito impraticáveis num país que tem a sua indústria devastada, em grande parte desnacionalizada. Nós viramos uma plataforma de valorização financeira, de agronegócios, de neoextrativismo, de minérios, né? Regressando a uma condição quase neocolonial. Né? Então, qual é esse paradoxo de pensar como ingressamos numa quarta revolução no Brasil que temos hoje, e que provavelmente se aprofundará nesse processo regressivo. Né? E aí, para concluir, eu falo do Darcy Ribeiro, que você também cita, o livro dele, Processo Civilizatório, também um outro livro que é um clássico, que deveria ser leitura obrigatória de todos os dirigentes, que é a Universidade Necessária, né? Que é o programa da reforma universitária brasileira inconclusa, né? O programa da reforma universitária que foi interrompida pelo golpe militar, né? O programa de reforma universitária que tentou ser retomado nos últimos anos com a expansão e a interiorização, né, e a popularização, a democratização do sistema universitário brasileiro, e que provavelmente está sendo novamente interrompido. Né? Então, eu queria que você dialogasse um pouco, né, com esses impasses da reforma universitária, que nunca se completa, que não chega, né, a formar o sistema universitário necessário, né, ao país que desejamos, e se, diante da hipótese do processo civilizatório do Darcy Ribeiro, que também é o título de um outro livro famoso de um sociólogo chamado Norbert Elias, né, se nós não estaríamos vivendo hoje um processo descivilizatório, regressivo mundialmente, não apenas no Brasil, né, mas um avanço internacional de forças que atacam a democracia e que promovem formas de ação, né, cada vez mais beligerantes e baseadas no ódio. Né? Então, eu queria que você comentasse um diálogo com esses dois autores. Vladimir. Vladimir da USC. Alô? Professor, eu sou Vladimir, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal e também secretário de Planejamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero lhe cumprimentar pela apresentação, mas, ao mesmo tempo, lhe parabenizar pela iniciativa de promover esse estudo, de lançar esse projeto, enfim, para poder pensar a Universidade Federal de Pernambuco para os próximos 40 anos. Eu acho que isso é muito importante porque, dentro desse contexto que a gente vive, aliviar ou diminuir ou amenizar um pouco a ansiedade em função das diversas incertezas que nos cercam em relação ao futuro. E, no momento em que o senhor aponta esse conjunto de itens que vão apresentar a trilha, né, para a Universidade do Futuro,
o senhor, na verdade, faz um conjunto de relações aqui, uma delas é em relação ao público e privado, né? Que é uma coisa que nos aproxima muito, né? Nós temos essa realidade. E, naturalmente, das empresas com a universidade. E, no modelo em que nós vivemos, é evidente que nós, e a própria legislação brasileira caracteriza, né, a pesquisa como básica e aplicada. Naturalmente, nós sabemos que nós temos pesquisas que são fundamentais para poder construir esse processo, né, de ensino, mas, ao mesmo tempo, nós também temos as pesquisas aplicadas que vão justamente ajudar a resolver um conjunto de problemas da sociedade, sejam de empresas privadas, públicas, ou, naturalmente, de demandas da própria sociedade. O senhor citou a universidade, me fugiu o nome, de Córdoba, que estava aberta, né? É Córdoba que o senhor citou? Córdoba. Sim, Córdoba, Né? Eu estive em Bolonha e também vi isso, né? Em que a universidade ela está no meio da cidade, pulsando, recebendo a comunidade. É muito bacana e muito bonito, né? E isso não pode ser só, na verdade, na parte cultural, social, né, e de artes. É preciso que, na verdade, esteja relacionado a negócios também. Isso é fundamental para a gente poder promover, né, e fazer com que nós conseguimos alavancar aí esse nosso processo. E é nesse sentido que eu quero fazer essa pergunta, né? Quero fazer uma pergunta para o senhor, porque ao repensar ou ao pensar na Universidade do Futuro, dentro desse modelo, é evidente que se pressupõe que a gente também repense as nossas regras de controle, porque nós estamos mudando o nosso modelo e mudando o nosso paradigma, né? Hoje nós vivemos esse desafio. Me lembro aqui do próprio Forplad, do Tiago, da Inessa, ao, na verdade, por exemplo, discutir os fundos patrimoniais. Hoje está lá no Congresso, mas é uma situação que está aí. É um exemplo só de tantos que nós temos. Nós temos hoje uma universidade, ou seja, as universidades, o ensino federal, né, superior, completamente engessado. Nós não conseguimos arrecadar e usar os próprios recursos arrecadados. Temos um conjunto de limitações, né? Mencionando, por exemplo, a inovação, nós vimos, e eu vejo isso na nossa universidade, as pesquisas que geram patentes, elas, na verdade, são prejudicadas porque nós sequer conseguimos manter e fazer o pagamento das unidades de patentes, que é o caso aqui da própria universidade, que está pesquisando na área da saúde, que é muito natural. E falar em pesquisa, nós não conseguimos controlar, ou seja, isso é uma iniciativa natural dos professores, e o orçamento não dá conta disso, né? Quando o senhor mencionou o exemplo do seu filho que está no Canadá, quero puxar aqui um exemplo bacana que vi na Universidade de Victoria, né? Ou seja, fica do lado de Vancouver. No EAD, nós fomos buscar uma tecnologia que ajudasse, na verdade, a estabelecer mais uma camada de segurança nessa relação. E descobrimos lá um modelo ou um sistema que é de biometria comportamental. É um software espetacular, ou seja, a gente foge do hardware e, naturalmente, faz toda essa camada de segurança para o software. E, por incrível que pareça, são de 2 professores que estão naquela universidade, são estrangeiros, né, que estão lá contribuindo, e o modelo deles é diferente. Eles incluem, ou eles permitem que esses professores, ou que os professores criem uma própria empresa para, na verdade, autofinanciar ou dar sustentabilidade para essas iniciativas. Então, assim, são modelos que a gente está vendo, que a gente vê pelo mundo, mas que são extremamente importantes para poder ajudar. Porque imaginar que a gente vai dar conta, né, enfim, de um novo modelo, dentro desse modelo orçamentário e dentro desse conjunto de regramento, é praticamente impossível. Então, acho que é importante que a gente agregue tudo isso para poder permitir que, de fato, a gente tenha uma universidade 4.0, uma universidade do futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Jamur, da Unila. Bom dia. Agradecer a brilhante palestra do professor. Sou o Jamur, professor de Administração Pública da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, também pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, também professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento. Nós vivemos por um tempo de grandes mudanças e me parece que está muito claro esse cenário, tanto de curtíssimo prazo aqui no Brasil, mas também no mundo. Essas mudanças, elas me parece que elas têm sido colocadas já há um bom tempo, questão
de 3, 4 décadas já a nível global. O Brasil sentiu isso recentemente, nos anos 90, e de lá para cá nós vivemos esses cenários, né? No contexto das universidades, e principalmente falando quando se fala de aproximação de universidades e empresas, indústrias, no caso, o mundo da indústria, essa relação ela também já tem sido discutida já há um bom tempo, com diversos modelos diferentes, como o modelo da hélice tripla, e entre outros. O que me parece, e um grande impasse, talvez, é que no contexto, principalmente no nosso contexto nacional, e aí eu gostaria que o professor pudesse comentar a esse respeito, e o que também vai um pouco ao encontro do que o colega já colocou aqui, é a questão do que as empresas, né, do risco que nós temos de sermos cooptados, do nosso conhecimento ser cooptado pelo mundo da indústria, e o mundo da indústria, ele reflete o mundo do capital, né? O empresário, hoje, ele coloca o seu dinheiro na indústria visando lucro, visando a lucratividade, né? E, ao mesmo tempo, a universidade ela visa o conhecimento, e um conhecimento para beneficiar a sociedade. Então, nessa diferença de convergência de objetivo, me parece que há um problema que nós precisamos resolver enquanto país, enquanto nação, enquanto políticas, porque isso talvez tenha dificultado muito essa integração. Eu acho que a universidade ela se renova, a universidade ela muda, a gente percebe o quanto que as universidades, até por serem instituições milenares, elas conseguem manterem e se renovarem ao longo do tempo. Mas, por outro lado, e principalmente no Brasil, me parece que, isso sem falar das empresas que já foram desnacionalizadas, enfim, não pertencem mais ao país, ou aos brasileiros, mas elas talvez estejam muito mais preocupadas com a questão da lucratividade e enxerga o conhecimento produzido na universidade muito mais como uma forma de oferir lucro ou garantir algumas patentes. Então, me parece que a empresa e o empresário nacional também precisa mudar o seu ponto de vista. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse impasse de objetivos em relação à universidade e empresa. Obrigado. Por último, a Denise Jamur, atrás de você, hein? Obrigado. Bom dia a todos. Professora Denise Imbrois, da Universidade de Brasília, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional. Eu quero fazer algumas perguntas bastante objetivas para o senhor. A primeira é a respeito de Darcy e a universidade necessária. Eu queria que o senhor colocasse para a gente, de uma forma sintética, o que é uma universidade do futuro necessária, na sua visão. O segundo ponto é a respeito da percepção da universidade pela sociedade. Na sua avaliação, como é que elas são vistas, as instituições federais públicas de ensino superior pela sociedade? E se o senhor vê que a percepção da sociedade não é uma percepção positiva, quais são as estratégias que o senhor apresenta para que a gente tenha uma universidade do futuro e uma universidade necessária, percebida assim pela sociedade brasileira? E a última pergunta é a seguinte: nessa universidade do futuro necessária, qual que é o modelo de financiamento das instituições federais públicas de ensino superior que o senhor teria para colocar para a gente? E aí, se o senhor achar conveniente, fazer uma distinção entre modelos para ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão. Qual que é o modelo, quais são os modelos possíveis para essa universidade do futuro necessária? Muito obrigada. Professor Anísio, para resposta e considerações finais. Então, gente, é um desafio, são questões que eu agradeço enormemente que serem postas, não tenho condições nem capacidade de
responder assim em detalhes a todas. O que eu me comprometo é que Tiago vai me ajudar, junto com Paula, que vai estar junto comigo esses próximos dias, da gente sistematizar, não é, essas questões que foram levantadas aqui, chamar a equipe, tem uma equipe que está por trás desse debate lá na universidade, sistematizar com eles e ver como é que nós podemos responder e, enfim, retornar as questões com a profundidade que merece as respostas. Como fazer isso, eu vejo com vocês e como a gente tratar. Eu vou falar um pouco, rapidamente, também por conta da hora, do meu sentimento, né? Veja, estou tentando construir um fio condutor. O fio condutor parte da ideia de que qualquer país, e o nosso, precisa de um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo, ou seja, que possibilite que a maioria das pessoas se usufruam dos benefícios e das riquezas geradas pelo trabalho. Então, ele tem que ter essa natureza inclusiva, ele tem que ter uma natureza de solidariedade, né, interna, né, impacto, e ele precisa estar sustentado numa produção, ou seja, que é a questão do emprego, a questão do trabalho. Então, ao invés de ir na direção da lógica financeira, dos bancos, né, das grandes corporações de investidores a nível de financiamento, de fazer o recurso, o dinheiro circular, eu apostaria nessa capacidade de aliarmos-nos, de termos aliados com a indústria, de termos aliados com um empresariado brasileiro que tem um interesse, aí eu diria, não só o empresariado, empresas nacionais, de capital nacional, mas numa escala menor, pequenos empresários, comerciantes, aqueles que estão na labuta do dia a dia, gerando, com o suor do seu trabalho, a renda para sustentar sua família, para fazer as pessoas viverem. Então, esse projeto. Dentro desse projeto, a universidade ela é estratégica. Então, a universidade necessária é aquela que está estruturada organizacionalmente e, sobretudo, na sua formação, para formar profissionais com uma visão cidadã, com uma visão ética, compreendendo a importância da inclusão, a importância dos projetos de articulação com a comunidade, como os projetos de extensão. Agora, suficientemente, com um conjunto de habilidades, não é, capazes de fazer com que elas sejam permanentemente empreendedoras. Então, a universidade necessária, eu acho que ela tem essas características. E ela é pública. E ela é uma universidade gratuita. Não tenho nenhum problema de ter a base da educação. A educação básica é gratuita, a educação superior como um todo ela é gratuita, tem nenhum problema nós já temos mecanismos através das fundações, dos mestrados profissionais, possíveis doutorados profissionais, ser objeto de remuneração através das empresas. Não é isso? Então, dentro desse contexto, entra uma questão que é o financiamento. Eu estou convencido de que a base de sustentação dessa universidade necessária é pública, é o dinheiro público. Eu vi na França, em Toulouse, na Universidade Paul Sabatier, que é uma escola de engenharia possante, o Estado francês alocou um recurso durante 5 anos e a universidade contratou uma empresa, ela contratou uma consultoria, essa consultoria se instalou dentro da universidade. Imagine como é que seria em cada uma das nossas. E esse recurso disponibilizado, essa consultora tem o papel de ir buscar negócios. Ou seja, ela tem um mapa de quem são os pesquisadores da universidade ou da escola, quais são os seus conhecimentos, quais são suas áreas e onde é que estão possíveis parceiros comerciais, parceiros acadêmicos, institucionais, do ponto de vista Por quê? Porque isso o pesquisador não sabe fazer.
ele não tem formação, ele não tem capacidade, ele não tem conhecimento, ele não tem tempo de fazer, de ser o juiz, o dono da bola, o zagueiro, não vai fazer. Então, me chamou muita atenção esse modelo que eu vi lá na França. Agora, o dinheiro é público. Aí eu vou para Liège, Universidade de Liège, na Bélgica. Eles montaram um chamado Plano Marshall, que diz respeito àquele famoso general americano do pós-guerra, né, o Plano Marshall. Então, eles montaram, já tem 20 anos, um projeto, o que eles chamam Polos de Competitividade. A região, é uma região da francofonia, da Valonia, que Liège é a cidade principal, eles tiveram um processo de desestruturação da indústria e eles criaram 6 polos de competitividade. Um é logística, o outro é biotecnologia, o outro é energias limpas, e com dinheiro, aí vem o dinheiro europeu, o dinheiro do país, o dinheiro da região, eles lançaram editais que as universidades tinham que se associar às empresas para elaborar um projeto e desenvolver um projeto. Então, ou seja, a base continua sendo financiamento público. Posso citar vários outros exemplos, não é, que não é o caso. Então, para mim, então, o recurso público ele tem que existir para a partida, para manter aquilo que é o laboratório na ponta, o equipamento altamente avançado tecnologicamente, os recursos humanos básicos que têm que ser profissionais do serviço público. E aí, eu acho que hoje nós já temos uma legislação da regulação da ciência, tecnologia e inovação com as fundações que permite que haja essa interação com a empresa. Ou seja, mas a capacidade instalada da universidade necessária tem que ser pública, senão você nunca vai olhar olho no olho e negociar olho no olho um projeto. Não sei se eu me faço entender. A partir daí, acho que a legislação brasileira e a cultura das universidades permite que nós estabeleçamos projetos com a iniciativa privada. Não vejo problema e eu acho que isso já está superado do ponto de vista cultural e do ponto de vista, digamos, eu vou até do ponto de vista ideológico, porque falar isso numa assembleia nossa de há 10 anos atrás era impensável. Então, como é que a sociedade... Eu acho que ela nos vê bem, ela sabe que nós somos importantes. O que ela não compreende, e aí é um problema ainda, é qual é o fruto do nosso trabalho. Não é? Qual é como é que ela melhora a vida dela. E aí é a lógica do indivíduo, a lógica como é que eu melhoro minha vida a partir da Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais. Isso eu acho que ela não tem claro, e é um problema mais nosso do que dela. E, para fechar, o professor colocou questões muito importantes, né? Mas também outros com relação a Celso Furtado, com relação a Darcy, e eu penso que nós temos condições de estar na 4ª Revolução Industrial, não tenho dúvida que sim. Tem. Agora, por exemplo, a gente tem uma Embraer, né, que eu tenho o maior orgulho, acho que todos nós temos o maior orgulho da Embraer, de São José dos Campos, do ITA e da capacidade nossa de formação. Temos um imenso orgulho da Petrobras. Eu visitei o centro de pesquisa da Petrobras, eu vi como é que eles simulam, não é, um reservatório de petróleo, como é que eles simulam você ir buscar lá a 3.000 metros de profundidade, né, as pesquisas, e como é que um modelo de refinaria de diversos níveis de dificuldade, ou seja, de complexidade, eles são simulados. Eu vi no computador da minha universidade, no 5º andar da geologia, fiquei olhando a tela do computador, o professor com 2 alunos mostrando toda a geologia da costa ali de Tamandaré, aquela região ali, até Alagoas, e ele dizendo, professor, olha, as possibilidades de ter petróleo aqui existem. Nós estamos, está aqui, olha, aí ele saiu me mostrando, né, as características, os indicadores que apontam para. Isso é de uma riqueza, de uma preciosidade imensa. Agora, ao mesmo tempo, você está na fronteira, mas você está lá atrás, porque ainda, infelizmente, nós temos resquícios do século XIX. Né? Nós fomos o último país, entre aspas, a fazer a nossa independência, o nosso 13 de maio. Não é?
Então, a gente combina, no mesmo país, numa mesma região, numa mesma cidade, vários níveis de revolução industrial, desde a mais avançada até a mais atrasada, até o artesanalismo máximo. Cabe, mas eu acho que se você tem um Estado, se você tem um foco ligado à indústria, ao desenvolvimento industrial, às universidades públicas com recurso, você puxa e o país se desenvolve. A reforma universitária fez 50 anos agora, algumas universidades fizeram, a gente tentou, não avançou muito, mas a gente tem que discutir a reforma universitária, né, 68, aquele contexto que nós conhecemos, ela trouxe coisas muito boas, como, por exemplo, a pós-graduação. A pós-graduação nasce com a reforma universitária, houve uma visão estratégica do Brasil na época, mas ela traz alguns problemas sérios, que foi a departamentalização, não é? E a desestruturação, a perda, eu gosto muito da concepção das faculdades, gosto da concepção das escolas, porque são unidades integradoras e unidades que em respeitando as tradições, possibilitam a gente trabalhar o futuro. Então, nós temos que repensar, 50 anos depois, o futuro das nossas universidades e da reforma. Eu acho que tentei tocar aí em alguns pontos, mas ainda tem muita coisa que vocês tocaram aqui, e eu me comprometo a ver como é que a gente continua essa discussão, não é, reitora? O Forplad vai em algum momento lá em Recife, não vai no ano que vem, não é? Ou vai em Natal, cadê nossos amigos aqui de Campina Grande? Vamos levar lá para o... E aí eu vou como participante e a gente debate, tá bom? Obrigado, eu fiquei super contente com essa manhã, obrigado. Tiago, Tiago, depois a gente passa para as informações da mesa. Reitor Anísio, nós é que agradecemos, em nome do Forplad, a disponibilidade do senhor, vir aqui debater um tema tão, assim, ainda muito pouco discutido a nível nacional, embora a importância e a relevância do tema seja absoluta, e cada vez mais reafirmamos que a gente vai precisar discutir a relevância das universidades, a gente vai precisar discutir o papel das universidades, e é isso que a gente tentou fazer, dar uma pequena contribuição para esse processo de discussão. Então, é um ponto de partida, mas, assim como o próprio projeto Universidade UFPE Futuro é um ponto de partida nesse projeto de discussões, e que, com certeza, vai ser ampliado quando as universidades começarem também a contribuir com esse processo, e assim a gente vai ter, sem dúvida, a universidade necessária, mas uma universidade transformadora, que a gente vem batendo em todos os fóruns aqui desde o início do ano, é que a universidade é o local de transformação social. Começa com a transformação entre ter alunos de baixa renda com alunos que vêm vamos chamar da elite brasileira, eles vão dialogar, vão estar sentados lado a lado, vão entender as dificuldades e a visão de mundo de cada um, e vão propor, sem dúvida, contribuições para essa universidade necessária, para essa universidade que queremos, e para a sociedade que queremos. Então, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, e, com certeza, teremos outros momentos de discussão, mas a gente já fica agradecido por toda essa disponibilidade, por todo esse conhecimento que adquirimos hoje. Agradecemos pela excelente contribuição do professor Anísio e demais debatedores e participantes. Eu vou chamar agora a coordenação local, que vai dar alguns recados bem importantes para vocês. Obrigada. Eu gostaria que um dia se conhecesse o prédio que nós temos na